28 de outubro de 2025, nesta terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa dos santos Simão e Judas, apóstolos. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, meditarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra, colocarmos a palavra na vida. E também hoje, como nós celebramos a festa de dois irmãos de fé, né, os dois santos apóstolos, também meditar um pouquinho sobre o testemunho que esses irmãos nos deixam. Louvado seja Deus! Iniciemos esse nosso encontro, esse nosso programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, louvado seja Deus. Antes de nós proclamarmos, ouvirmos a palavra de Deus e refletirmos sobre ela, é sempre importante, quando celebramos a vida de um santo, é sempre importante nós avaliarmos um pouquinho qual o testemunho, como eu acabei de dizer, né? Então hoje nós celebramos São Simão e São Judas Tadeu. É bom lembrar que Judas, no grupo dos 12 apóstolos, nós temos dois, Judas Tadeu e Judas Iscariotes, né? O que nós celebramos hoje é Judas Tadeu e também Simão. A igreja celebra hoje a festa desses dois apóstolos, como acabei de dizer, né? Luminosos testemunhos de fidelidade, zelo missionário, amor a Cristo, que levou esses dois irmãos até o martírio. Primeiro vamos lá. São Simão. Simão era membro do grupo dos Zelotas. Ele é chamado nos evangelhos de Cananeu ou Zelota. Mateus 10, 4, Lucas 6, 15. Essas palavras têm o mesmo significado. O que é zelota? Significa zeloso, cheio de fervor. Então pode ser que ele tenha pertencido ao grupo dos zelotas, porque naquela época tinha vários grupos de judeus, né? Os zelotas, os fariseus, os saduceus, os essênios, tá? E quem eram esse grupo dos zelotas? Os zelotas eram um movimento que desejava libertar Israel do domínio do Império Romano, tá? Mas uma libertação no sentido espiritual. Então, eram homens entusiastas, tá? Cheio de rudeza, de firmeza, como se fossem, nós podemos chamar hoje, até falta palavra, né? Como se fôssemos revolucionários da época, os zelotas, tá? Então, nós vemos o testemunho de São Simão. Depois de Pentecostes, a tradição diz que Simão ele percorreu várias regiões pregando o evangelho, como por exemplo o Egito, a Pérsia, a Armênia, e em muitos relatos ele evangelizou junto com Judas Tadeu esses lugares, e ambos teriam sido martirizados na Pérsia. Por isso que nas imagens São Simão é representado com uma serra. Quando a gente vai ver a imagem de São Simão, a imagem de um homem com uma serra, né? Que foi o instrumento do seu martírio, tá bom? Pra gente entender, não é que ele trabalhava com serra, é que ele foi morto, né? Foi morto com uma serra. Às vezes também nós vemos, em algumas imagens, um machado, tá? Lembrando que ele derramou seu sangue por Cristo. A outra tradição diz que ele foi morto a machadada, por isso o machado na mão de Simão, tá? Nas suas mãos também pode aparecer um rolo, que é o símbolo da palavra de Deus, né? Ou uma palma, que é acompanhada, que indica a vitória do martírio, né? A palma sempre tem esse significado. Então São Simão nos ensina a viver com zelo ardente pela fé, né? Não sermos indiferentes, frouxos, né? Um homem cheio de rudeza, né? Sermos resilientes, fortes, anunciadores da palavra de Deus. Depois nós temos o testemunho de São Judas. Judas também é chamado de Tadeu somente, São Tadeu, né? A escritura diz que ele era primo de Jesus, filho de Maria de Cleofas, irmão de Tiago Menor. Então o apelido Tadeu
A palavra Tadeu significa coração generoso, valente de coração, né? Ele foi um dos 12 apóstolos, como já mencionei. Ele é autor da carta de São Judas. Se você pegar na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma carta muito pequenininha, tá? Que é a carta de São Judas, composta por Judas Tadeu, tá? No Novo Testamento. Nessa carta ele exorta os cristãos a perseverarem na fé, se manterem firmes contra os falsos ensinamentos. Conta-se que depois da ascensão de Jesus, Judas Tadeu pregou o evangelho também em diversas terras, na Síria, na Pérsia, e segundo a tradição ele foi martirizado juntamente com São Simão, por isso que são celebrados no mesmo dia, tá bom? Um breve estudo também sobre a imagem, a iconografia de São Judas Tadeu. Ele aparece geralmente segurando uma imagem de Jesus sobre o peito, ou junto ao coração, né? Então essa figura tem origem em uma antiga tradição que conta que o próprio Jesus lhe apareceu e pediu que ele levasse a sua imagem aos necessitados, como sinal da presença e da misericórdia, né? Essa também é a razão pela qual Judas Tadeu é invocado como padroeiro das causas impossíveis, ou padroeiro das causas desesperadas. É o mensageiro da esperança, o apóstolo que recorda que nada é impossível a Deus. Então, por causa dessa aparição que conta a história ter acontecido, e ele, quando levava a imagem de Jesus, né, por isso a imagem de Jesus ele coloca no peito, nas imagens, né, ele pregava a esperança, né, o poder de Deus. E de fato, né, gente, para Deus nada é impossível, né? Era isso que anunciava São Judas Tadeu, né? Outros elementos em suas representações iconográficas são a clava ou a machadinha. Você vai ver uma machadinha nas mãos de Judas, né? Como ele foi martirizado junto com Simão, foi o mesmo instrumento de martírio, o machado, tá? Também leva nas mãos o livro, que é o símbolo da carta que ele escreveu, que é um dos textos bíblicos do Novo Testamento, como acabei de dizer, e uma chama sobre a cabeça dele em algumas imagens nós vemos, que é o sinal da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A palma, que algumas imagens trazem, representa a vitória sobre o sofrimento, sobre o martírio, tá? Então, também São Judas, um grande testemunho que deixa para a igreja, é a perseverança na fé, a fortaleza, né? O anúncio do evangelho. Um grande modelo para nós, um grande exemplo. Muito bem. Queridos, agora nós vamos proclamar a palavra de hoje, que a igreja nos propõe, e depois refletir sobre a palavra na nossa vida. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva, para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós acompanhamos a carta aos Efésios, lembrando, gosto sempre de lembrá-los que quando nós celebramos uma festa litúrgica, a festa tem texto bíblico próprio, por isso que nós paramos de acompanhar a carta, que nós estávamos acompanhando a carta aos Romanos, e hoje mudou, porque é uma festa hoje, tá? Amanhã nós retomamos a sequência ordinária do tempo comum, tá bom? A carta aos Efésios é uma das mais teológicas e contemplativas de São Paulo, escrita provavelmente entre os anos 60, 62, quando Paulo estava na prisão em Roma, tá? Essa carta é endereçada originalmente à comunidade de Éfeso. Éfeso, uma importante cidade da Ásia Menor, tá?
mas provavelmente foi pensada para várias igrejas da região, como se fosse uma carta circular, tá? Então, diferente da carta aos Romanos, que é mais argumentativa, a carta aos Efésios ela é mais meditativa, mais litúrgica, por isso que nós temos um cântico, inclusive, da carta aos Efésios, e exalta a obra de Cristo na igreja, tá? O tema central da carta aos Efésios é a unidade em Cristo. Todos, judeus e gentios, formam um só povo, um só corpo, um só templo do Espírito Santo. Então vamos propriamente a esses versículos que são belíssimos, né? É claro que a igreja escolheu este trecho, esta perícope, por causa da celebração do mistério da vida dos apóstolos, São Simão e São Judas, tá? Então, esse trecho é o fecho, é a conclusão do capítulo 2, e aqui Paulo explica que Cristo destruiu o muro que separava judeus e gentios. Já havia explicado a vocês que a palavra gentios representa também os pagãos, tá bom? Gentios e pagãos é a mesma coisa, tá? Na igreja primitiva tinha muitos problemas com isso, porque os cristãos que vieram do judaísmo tinham uma grande dificuldade de aceitar os pagãos, os cristãos que vieram do paganismo. Então a carta é para poder propor a unidade entre essas duas categorias de pessoas, né? Então, por isso que ele diz, todos os que creem fazem parte da grande família de Deus. São pedras vivas do novo templo espiritual, tá? Então, vamos acompanhar um pouquinho algumas partes desse texto tão pequenininho, mas tão bonito, né? Olha só, assim já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. O que quer dizer isso? Estrangeiros e migrantes. Aqui, Paulo está se referindo aos pagãos, aos gentios, tá? Não sois mais estrangeiros e migrantes. Ou seja, agora por Cristo eles se tornam concidadãos, tá? Concidadãos do céu ou de Deus, tornam membros da família de Deus, tanto quanto os cristãos que eram judeus, tá? Então ele usa duas imagens complementares, a cidadania e a família. A cidadania aponta a comunidade, os direitos, as responsabilidades. A palavra família aponta a intimidade, o pertencimento, o amor. Ou seja, não há diferença. Todos têm os mesmos direitos, deveres, responsabilidades e todos têm o mesmo pertencimento ao amor de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém mais é estrangeiro na fé. No fundo é isso que Paulo está dizendo à comunidade de Éfeso, né? Ninguém mais é estrangeiro, mas todos vivem num único lar, que é a igreja, tá? O versículo 20 vai dizer assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho essa grande família da qual todos eles fazem parte, é a igreja, né? Então a igreja tem como fundamento os apóstolos e profetas. O que quer dizer isso? Ou seja, o testemunho, o ensino dos apóstolos, dos profetas, tá? Dos cristãos primitivos. Ambos os casos, tanto os profetas indicam o Antigo Testamento e os apóstolos indicam o Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para todos os dois testamentos para Cristo, tá? Cristo é a pedra angular. O que é pedra angular? Ou pedra fundamental? É a pedra que sustenta a construção. Então uma construção, se a gente olhar uma casa, o que precisa de uma construção para ficar sólida, firme, inabalável? Precisa ter um fundamento, ou seja, o solo firme, e precisa ter colunas, né, que nós chamamos de colunas, de vigas, de sustento. Tem que ter o solo firme e tem que ter colunas firmes. Então Paulo faz a comparação. O solo firme, a pedra,
sobre a qual será construída a igreja é Cristo. Cristo é a pedra, é o sustento. Ela é firme, Cristo é firme. E as colunas ou fundamento, as vigas, são os apóstolos. Né? Para uma construção dar certo, precisa de uma coisa e de outra, né, gente? Precisa de uma coisa e de outra. Se você pegar vigas super firmes, mas fazer a sua construção sobre areia, ou sobre um solo incerto, instável, as vigas vão cair, a construção vai para água abaixo. É ou não é? O contrário também. Né? Se você tem solo firme numa pedra, como uma pedra, mas o sustento, os alicerces, as vigas, elas não são colocadas de maneira correta, a construção também vai cair. Ou seja, Deus ele quis precisar da igreja para que as pessoas pudessem se abrigar sobre o seu projeto. Deus quis a igreja. Não é um acidente, uma coisa que aconteceu. A igreja de Cristo é vontade de Deus, gente. Vontade de Deus. Tá? E depois vai dizer, nele toda construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor. Bem ajustada, ou seja, harmonia, integração, cada parte encaixada no seu lugar, né? Quem é arquiteto, está escutando essa palavra, deve estar entendendo bem o que Paulo está escrevendo aos Efésios, né? Você tem que calcular tudo tem que estar no seu devido lugar, né? Se você tem um tipo de laje, um peso de laje, você tem que ter vigas, colunas que sustentam. Tem que calcular o peso, tem que calcular a capacidade, né? Se você tem um espaço muito abrangente, precisa de uma certa quantidade de alicerces, senão a parte do meio vai cair, não é? Ou seja, cada um tem seu espaço e a igreja precisa de cada um de nós. Quando um de nós está em falta com a igreja, a construção fica comprometida. Por isso a necessidade de nós manifestarmos fidelidade à igreja, gente. Né? Tem muita gente que leva a vida de fé de maneira relapsa, desinteressada, né? Volta para a igreja, se coloca à disposição, conheça um pouco mais a igreja, busque se inteirar, se coloca disponível para ajudar no que for preciso. É isso que está falando a palavra de hoje, tá? Nós também somos integrados nessa construção. No versículo 22 ele nos diz, nós somos para nos tornarmos morada de Deus. Ou seja, nós somos parte dessa construção. Nós somos importantes e necessários. Aprendamos isso. Nós somos necessários nessa construção, gente. A igreja precisa de nós. Deus quis precisar de nós. Não que a construção vá desabar e o projeto de Deus vai se comprometer diante da nossa ausência. Mas Ele contou conosco. Ele contou conosco, né? Então, para nós encerrarmos esse programa e a mensagem de hoje, essa carta aos Efésios revela a identidade e a missão da igreja, tá? A comunhão eclesial, ou seja, da igreja, não é apenas uma ideia, uma realidade espiritual abstrata, é uma coisa concreta. Deus habita em nós, habita no meio de nós, entre nós, quando nós estamos reunidos em igreja. Então, é importante que nós compreendamos esse mistério tão bonito que é o mistério dos apóstolos, o mistério da igreja. Quando se fala de apóstolos, se fala de igreja, né? Jesus, ele foi, quando ele esteve neste mundo, aliás, hoje, terça-feira, eu ainda estou aqui em Terra Santa, em Jerusalém, estou me despedindo de Jerusalém hoje, né? E quando Jesus aqui nessa terra abençoada e santa esteve, ele foi edificando a sua igreja passo por passo do jeito que ele quis. Ele organizou a igreja como ele quis. Nós simplesmente reproduzimos e não quebramos a vontade manifesta na pessoa de Jesus Cristo, que é a vontade do Pai, né? Então, Jesus sonhou com a igreja, né? E nós fazemos parte disso tudo. Somos importantíssimos. Bom, excelente terça-feira a vocês, com muitas bênçãos de Deus. Que Deus abençoe, guarde e proteja. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.